redes neurais, né? Que vocês viram na aula passada, que tem algumas informaçõezinhas, né? Alguns detalhes, mas não é nada muito complicado, não, né? Assim, eu falei para vocês que tinha lá a estrutura da rede neural, né? E basicamente eram só os valores da entrada com o peso que a própria rede atribui, né? De forma aleatória. Aí ele soma tudo. E se for, digamos, se for acima de tanto, se for positivo, digamos, aí ele diz que a situação é uma. Se for abaixo de tanto, se for abaixo de zero, negativo, ele diz que é outra situação, né? Então, é uma classificação simples. Boa tarde. Boa tarde aí para todo mundo, para quem eu não desejei boa tarde. Tá? Então, não é alguma coisa muito complicada. O problema que eu mostrei para vocês, eu vou abrir aqui, né? Eu vou já mostrar minha tela, deixa eu só terminar de abrir aqui. Redes neurais, né? Deixa eu só verificar a informação aqui. Pronto, esse material, pessoal, na verdade, né? Na aula do dia 30 de junho, eu disponibilizei tanto o que eu já apresentei, que é a aula 9 só por causa da sequência dos slides, né? E tem também o que eu não apresentei, que é o da aula 10, que eu vou mostrar hoje, né? É o último conteúdo aí, e é uma coisa sensacional aí para vocês conseguirem um patamar bem decente aí no que diz respeito a essa parte científica, né? Não só do planejamento e controle da produção, né? Mas na questão de sistemas inteligentes de uma forma geral, né? Deixa eu só verificar como é que está o material aqui, rapidinho. Certo. Certo. Então, assim, né? Como eu falei para vocês, eu tive a felicidade, né, de com a rede neural conseguir alguns resultados muito, muito bons para mim, né? E aí eu mostrei para vocês um exemplo, né, tentando ilustrar, né, o potencial que se pode alcançar com a rede neural, mostrando uma rede do tipo Perceptron, né? Que é o próprio nome sugere, não é uma rede que ela tem a capacidade perceptiva, no sentido de que eu consigo, através de informações de entrada, né, semelhante a um neurônio natural, fazer com que um sistema computacional ele consiga discernir alguma coisa. Né? Então, por exemplo, fazer uma classificação, né? Fazer uma previsão, dentre diversas outras coisas, né? E aí o que é que acontece? Eu acho que talvez não tenha ficado tão exemplificado, né? Porque o exemplo que eu mostrei aqui, né? Eu mostrei para vocês um modelo matemático, como é que calcula e tudo. E o exemplo que eu mostrei foi um exemplo simples sobre você fazer uma rede neural. Na verdade, não é nem uma rede, é um neurônio só, né? Uma célula só, que seja capaz de perceber se uma água ela é boa ou ela é ruim, né? A água para criação de peixe beta aqui como exemplo, que é uma coisa meramente ilustrativa, né? E aí o que é que acontece? Essa rede Perceptron, se vocês notam, né? Ó, na primeira amostra aqui que eu coloco 27 graus 7, né? Deixa eu ver se já está apresentando, né? Eu esperava que ele me dissesse que a água aqui, né? A água é uma água boa. Só que a gente vê que ele atribui os pesos aqui de forma aleatória, né? Que esses pesos, quando são aplicados na função de soma, né? Incluindo justamente já o bias aqui, o bias, né?
um valor de menos 1 e seu respectivo peso 0,012, essa soma ela vai dar uma soma negativa, né? E pela minha função de ativação G de U, ou como alguns livros colocam F ponto, né? Que é a minha função de ativação, esse U sendo positivo, o Y é igual a 1. E aí eu faço uma outra equivalência. Y sendo igual a 1, a água é boa. Né? Só que não foi esse o caso. O U não foi positivo, né? O U foi negativo. Então, se o U for negativo, o Y é igual a 0, né? E aí eu faço a equivalência dizendo que se o Y é igual a 0, a água é ruim. Então, a rede acabou me dizendo que a água ela é ruim, sendo que nós já temos ciência de que ela não é ruim, ela é uma água boa. Ó, por que é uma água boa? Porque 27 de temperatura e 7 de pH se enquadra dentro desses parâmetros, né? Então, eu estou dizendo aqui que o que for acima de 24 graus Celsius, né? E o que for acima do pH 6, se enquadra como água boa. Então, eu esperava que ele me dissesse que a água era boa. E não aconteceu. Se não aconteceu, eu informo para a minha rede, né? Isso aqui é um aprendizado supervisionado, porque eu já sei qual é a resposta. E no caso dele responder errado, eu tenho que avisar para ele que ele errou, né? Então, nesse aprendizado supervisionado, eu tenho que avisar a rede que ela errou. E o que ela vai fazer quando ela erra, né? Nesse caso aqui, é esquecer os pesos que ela havia gerado de forma aleatória, né? E aleatorizar novos pesos. Ele sorteia novos pesos. E essa ideia de tentativa e erro não é uma coisa muito bacana, né? Porque, horas, você tem que ficar tentando até chegar, até ter a sorte de colocar um valor de peso que se adequa à minha rede, né? Aí você diz, professor, mas ele aprendeu tão rápido, ó, porque no quadro anterior deu negativo, que não era o que a gente esperava. O senhor disse que ele estava errado, ele gerou novos pesos, e nesses pesos corrigidos, ele já acertou, mas entendam que isso aqui, pessoal, é uma situação ilustrativa. Eu escolhi esses pesos, na verdade. Eu não ia ficar aqui tentando. Né? Então, eu digo, não, eu acho que se eu colocar 0,3, 0,010, 0,010, ele já vai dar positivo. Então, deixa eu colocar esses. E a gente está supondo, para efeito didático, que esses pesos eles estão sendo aleatorizados. Né? Essa palavra corrigida aqui, ó, pesos corrigidos, eu até questiono, porque não sei se sortear de novo é corrigir. Porque assim, corrigir dá a ideia de você pegar uma coisa que é ruim, trabalhar naquela coisa que é ruim e obter uma coisa que seja melhor, né? E não foi isso que eu fiz aqui. Eu realmente descartei os pesos anteriores. Então, esses pesos aqui, eles foram jogados fora, eles foram esquecidos. Então, eu faço até uma crítica, até a própria forma como eu estou apresentando aqui, dizendo que esses pesos, eles são pesos corrigidos. O ideal seria a gente dizer que esses pesos, eles são pesos substituídos, é diferente, né? Tem outra coisa, pessoal, que diante da circunstância, desse contexto aqui, e que eu tenho que enfatizar para vocês, é que a gente precisa tomar cuidado com esses parâmetros. Eu estou supondo que o meu aquário, o meu tanque, ou o que quer que seja, ele esteja em condições fora da possibilidade de que aconteça alguma coisa fora do normal. Então, fora do normal que eu digo assim, por exemplo, num tanque a água não vai ferver, né? Mas pode ferver. Se der já pensou em incêndio grande? Né? Ou alguma coisa do tipo. Então a gente precisa tomar cuidado, pessoal, porque eu estou colocando para simplificar esses parâmetros dessa forma aqui, mas eu alerto que
não é toda temperatura acima de 24 graus Celsius que é realmente bom. Eu estou supondo que, no máximo, a minha água vai atingir a temperatura ambiente, por estar exposta no ambiente, né? E por ser água, talvez, dependendo da quantidade, não atinja tanto, né? Quanto a temperatura ambiente, porque ela tende a ser um pouco mais fria. Mas pode acontecer. De repente, sei lá, pode... não sei, de repente o tanque está instalado com a lâmina de água exposta e de repente o sol ele bate numa película de vidro, numa lâmina de vidro, né? E direciona a luz do sol com um feixe fino para a água e a água vai esquentar. Vocês talvez já tenham feito aquela experiência em que você pega uma lupa e você consegue queimar um papel no sol, né? Então, tem que tomar cuidado, porque é uma coisa possível de acontecer, né? Então, essa rede neural, do jeito que está aqui, supõe-se que se essa água atingir uma temperatura de 100 graus Celsius, está tudo ok. Isso não é verdade, tá? No entanto, óbvio, eu coloquei aqui uma situação hipotética em que o tanque está num ambiente extremamente bem controlado e que isso não vai acontecer, tá? Mas lembrem que vocês vão usar isso na indústria, né? Em laboratórios e numa situação real pode acontecer qualquer coisa. Depois que ele acertou, ele manteve os pesos, né? Então não precisou fazer um ressorteio. E aí, para uma segunda tentativa, ele já acertou com os pesos que ele já tinha corrigido, né? Corrigido entre aspas. Tá? Então, para resumir, o que é que acontece? Esses pesos, eles são sempre aleatorizados nessa rede que a gente chama de perceptron. Por isso que é uma rede obsoleta, não é uma rede mais que é utilizada. Porque não é legal a gente tenta, erra, tenta, erra, tenta, erra, erra, tenta. Talvez eu precise de um custo computacional que seja muito alto, até fazer um ajuste que seja satisfatório da rede. Eu vou levar muito tempo para conseguir ajustar a minha rede neural. Eu peço que vocês digitem no chat só se está muito complexo. Eu acredito que não, porque vejam só, é só uma soma, né? É uma somazinha, né? Uma somazinha. Com essa soma que eu faço aqui, né? Que não tem nada de mais nessa soma. Aí eu vou pegar o valor da soma e vou equiparar com o valor da classificação, só isso. Digam aí se está muito complicado. Se não tiver, a gente prossegue aí. Pelo menos se dá para entender assim, qual a ideia do negócio, né? Aí você me pergunta, professor, então se essa rede perceptron é uma rede ruim, para que o senhor está ensinando? Porque, pessoal, ela segue a mesma estrutura de qualquer outra rede neural, excetuando pela forma como os outros modelos de rede neural tratam esse peso. No caso de um erro, né? Porque no caso do acerto, todas elas vão fazer a mesma coisa, que é guardar esse valor. Memorize esse valor. Ok? Então, a exemplo disso, a gente pode pegar aqui a rede do tipo Adaline, né? Ou Adaline, como vocês queiram chamar, não sei. Que também não é uma rede tão complexa, mas já é uma rede bacana, que já dá para fazer muita coisa experimentalmente, né? Digamos assim. E que vocês podem utilizar para desenvolver alguma pesquisa com um nível de relevância bacana. Então, aqui eu já falei para vocês sobre esses aspectos, né? Aqui eu estou mostrando aqui algumas coisas sobre essas características que eu acabei de falar para vocês, né? Que o modelo Perceptron é o mais básico, né? É o primeiro modelo, então não se admira que ele seja tão imaturo, né? Só que é como eu digo para vocês, ele serviu como inspiração para as outras redes, que
talvez que mais se aproxime da perceptron original, né? Primitiva seria a Adaline, que significa Adaptive Linear Neuron, ou neurônio linear adaptivo, né? No sentido de dizer que ele consegue se ajustar, não esquecendo totalmente os pesos e gerando novos. Ele vai aproveitar os pesos anteriores, mas ele vai considerar um erro, né? E dependendo da quantidade de erro, é que ele consegue ajustar esses pesos que ele já tinha antes, que não são pesos bons. Né? É interessante essas informações, seguindo aquela lógica que eu falei para vocês, e falar quem são os precursores do negócio, né? Então, 3 anos depois que criaram o Perceptron, a Adaline veio através do professor Bernard Widrow, né? E um orientando dele, Ted Hoff, né? Na Universidade de Stanford, em 1960. Então, você vê que a coisa já tem quase um século. Aliás, quase um século não. É, quase um século, né? 40, não, mais de meio século. Quase um século é muita coisa. 60 anos já, né? Então já tem muito tempo em que a coisa foi idealizada, né? E ainda hoje, até porque pela questão do aumento dos recursos computacionais, fica mais fácil de utilizar a nível acadêmico. Tanto que a gente vai fazer alguma coisa hoje, né, nesse sentido. De forma experimental, digamos, né? E também a gente consegue trazer mais para o ambiente doméstico, né? Antes, esse tipo de conhecimento só era restrito às universidades, às grandes universidades, inclusive, né? Hoje a gente já consegue brincar em casa, né? Então, ao invés de se tornar obsoleta, a rede neural ela se aprimorou e se adequa para muitas coisas hoje, né? Dependendo de algumas séries temporais, a rede neural ela pode ser melhor do que a ARIMA, né? Autorregressão de médias móveis integradas. Então, diversificou-se também a questão da aplicação de redes, né? Porque se a ideia original era simplesmente, né, fazer classificações, tipo, é bom, não é laranja, é tangerina, é maçã, é pera, ou seja, fazer a diferenciação, então eles conseguiram pegar a mesma coisa para fazer outras aplicabilidades que eu poderia citar, dentre elas, né, a questão da predição de séries temporais. Então, a gente vai ter algumas situações em que as redes neurais elas são úteis e em muitas das vezes ela é a melhor técnica para se utilizar, né? Reconhecimento de padrões, predição de séries temporais, né? Detecção de anomalia, que é extremamente importante para o tecnólogo em manutenção industrial, porque o tecnólogo em manutenção industrial ele trabalha com diagnóstico, né? Constantemente. Então, pode-se haver uma certa subjetividade do que é ou do que não é uma anomalia numa máquina, né? O que parece estranho para uma pessoa pode não ser estranho para outra, né? De repente um barulho que você acha que é anormal, ele é normal. Então, para sanar problemas desse tipo, né, na questão de detecção de anomalia, a gente pode utilizar uma rede neural. E tem também aquelas anomalias que a percepção humana ela não consegue identificar. Então, por exemplo, como é que você vai saber se a temperatura não sei como é que chama, numa estufa, né? Para tratamento de metal, ela está adequada ou não. Você não vai colocar a mão lá. Talvez você consiga fazer a medição da temperatura, mas às vezes a variação você não sabe direito o que é a variação adequada, né? Às vezes é questão de meio grau, de 1 grau, não sei, para mais ou para menos, que possa ser prejudicial para o sistema, seja lá o que for, né? E aí, uma rede neural, ela poderia ser útil de perceber o que você não percebe, o que você, na capacidade humana, não percebe.
uma cor, né? Por exemplo, o ser humano não consegue ver infravermelho, então você poderia colocar um sensor para verificar a questão de, de transmissão, né, de luz infravermelha, para saber, você pode colocar uma rede neural para detectar uma anomalia na frequência, alguma coisa desse tipo, né? Então, já entra na questão do quesito, e isso talvez seja uma coisa que a gente deixe para uma situação à frente, né? Talvez se a gente, eu não sei ainda, mas de repente, se a gente tiver a disciplina de planejamento e controle da manutenção, a gente pode aprofundar um pouco essa questão de redes neurais para a questão de detecção de anomalia, né? E tem outra coisa, pessoal, que é a questão de processamento de linguagem, processamento de texto. Tipo, não sei se vocês sabem que tem muitos sistemas computacionais muito interessantes. Como é o nome daquele da Amazon? Alexa, né? Vocês já ouviram falar da Alexa? Eu não, assim, eu tô meio desligado dessas coisas aí, sabe? Eu sei do Alexa porque, vocês sabem, né? Eu dou aula para crianças e eles são apaixonados, né? Então eles vivem falando desse Alexa aí. Mas aparentemente é um sistema que você consegue conversar com ele, né? É como se fosse aquelas caixinhas da JBL que você conversa tudo. Você pede para fazer pesquisa, você conversa, você interage. E é quase igual. Pois é, João. Depois pesquisem. Acho que é assim o nome. Alexa. E como é que um dispositivo ele consegue dialogar com você? Olá, tudo bem, tal, não sei o quê, conta uma piada, essas coisas. Porque, assim, existe uma recepção das suas palavras, o dispositivo ele consegue transformar aquilo ali em texto, talvez, né? Uma rede neural vai lá, processa, e aí, de acordo com o que ele consegue entender do que você falou, as palavras que você proferiu, ele reage, né? É bem interessante, assim, tem muitos sistemas desse tipo aí, né? Tem também os chatterbots, né? Tem um robô Red que você conversa com ele lá. Aí já entra mais para a parte de inteligência artificial mesmo, né? Tem tem uma linguagem que é o tem uma linguagem que ela é própria para processamento digital de texto, né? Então, você diz uma coisa, diz outra e ele supõe uma terceira coisa, né? Mas enfim, dando prosseguimento aqui, pessoal, né? Isso aqui seria a rede Adaline, né? Certo? Então, eu tenho as entradas, né? X1 até XP, que seria o equivalente a XN, né? Aí tem os Ws, que são os pesos. Então, o peso da entrada 1 é W1, da entrada 2 é W2, da entrada 3 é W3 e assim por diante. E eu vou ter o X0 da mesma forma que na Perceptron, né? Que é o -1. E que é o bias, do mesmo jeito, né? E vou ter o peso W0, que é o peso desse bias. Só que esse peso, que a gente chama de θ, né? Ele é, na primeira vez, entenda, na rede da line, na primeira vez, ele é aleatório. Da mesma forma que W1, W2, W3, WP, todos os Ws, somente na primeira vez é aleatório, porque senão eu não teria nenhum número de partida, né, para começar a minha rede. Então eu preciso de um peso inicial. Ó, eu tenho a soma, né, que é o U, e eu tenho o Y. Ou seja, é a mesma coisa, né? Só que, além disso, desse conjunto aqui, ó, isso aqui, pessoal, é exatamente, ó, é exatamente a minha mesma estrutura da minha rede Perceptron. Percebam. O que é que difere? Isso aqui, ó, que é o erro. Então, eu vou ter uma distância do que deu para o que eu esperava.
é o que a gente chama de erro. Esse erro, ele é jogado de novo para a entrada. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de retropropagação. Retropropagação de erro. Do inglês é muito comum, né? Até livros em português usam o termo backpropagation, né? Que seria você realimentar a entrada como fator, né, para recálculo desses pesos. Então, esses pesos serão ajustados em função desse erro. Professor, e como é que eu calculo esse erro, né? Esse erro não, esse valor do novo peso. Entenda que T é o instante de tempo, né? Então, T mais 1 é o próximo instante de tempo. Então, o WT mais 1 representa o próximo peso. Tá? Então, o próximo peso é o peso atual, ou seja, o peso desse instante, né? Mais o N, né? Que seria uma taxa de aprendizado, que a gente define um valor para ele, ou seja, quão rápido a rede aprende. Eu tenho que falar para vocês que se eu colocar uma taxa de aprendizado alta, pode ser que ele aprenda logo, mas ele aprenda de uma forma imprecisa. E se eu colocar uma taxa de aprendizado muito baixa, né? Ele vai demorar muito para aprender, só que muito provavelmente quando ele aprender, a precisão vai ser extrema, vezes o erro e vezes o valor de x. Então vamos juntar isso aqui, ó, né? N é a taxa de aprendizado que eu escolho, ou então eu programo para a rede escolher só, né? O ET aqui é o erro que deu agora, vezes o valor de x agora, mais o valor do peso agora, né? Então, a taxa de aprendizado vezes o erro de agora, vezes o valor de x e agora, mais o peso de agora, gera um novo peso. Então, eu estou conduzindo a rede neural a decidir um novo peso, com base no peso atual, com base em uma taxa de aprendizado, com base no erro, com base no valor de entrada. Complicado até aqui? Não. Digam aí. Eu vou mostrar um exemplo. Vocês vão dizendo aí se está complicado. Pronto. Antes de colocar o exemplo, Jean, deixa eu só esclarecer o que é o peso especificamente. É a diferença do valor esperado de y e o valor de x que deu. Então, digamos, vamos supor que não seja só 1 e 0, né? Vamos supor que seja, vamos dizer que y igual a 1 é água boa e y menos 1 é água ruim, né? Se por acaso, pessoal, eu esperava que desse menos 1 e deu 1, qual é a distância? Qual é o erro? Ó, eu esperava que desse isso, ó. Eu esperava que desse isso. Deu isso. Deixa eu apagar aqui que eu errei. Ó. Eu esperava que desse esse aqui. Deu esse. Qual é a distância desse para esse? 0. Não. De menos 1 para 1, dá quanto? 1. Não. 2. 2. Muito bem, Sam, é isso mesmo. Por quê? Porque, ó, de menos 1 para 0 é 1,
E de 0 para 1 é mais 1. Ou seja, eu tenho distância de 2 pontos do que eu esperava para o que deu. Então, o meu erro aqui, ó, o meu errozinho aqui, né? Ele é igual a 2. E vai ter o contrário também, que seria quando dá 1 e eu espero menos 1. Então, qual é a distância de 1 para menos 1? E aí? Qual a distância? É o contrário agora, a distância de 1 para menos 1, ou seja, eu tenho que voltar até dar menos 1. Dá quanto? Menos 2, exatamente. Então, supondo que eu estabeleço que os meus valores de y são 1 e menos 1, o erro ele só pode dar duas coisas. Ou 2, quando eu esperava menos 1 e deu 1, ou menos 2, quando eu esperava que desse 1 e ele deu menos 1. Pois é, Samia. Aí você tem que tomar cuidado nessa questão, porque, por exemplo, de menos 1, você está num valor, suponhamos que aqui seja 0. Ó, né? Suponhamos que aqui seja 0. Deu menos 1. Para chegar até 1, ou seja, eu tenho que subir mais 1, ou seja, mais 2. Agora, se eu estou em 1 e preciso descer para menos 1, eu tenho que descer menos 1, ou seja, menos 2. Tá? Então, nesse caso em que eu convenciono y para uma classe igual a 1 e o outro y para outra classe menos 1, o erro ele vai dar uma dessas duas coisas. Né? Por isso é que eu não posso simplesmente dizer que se for positivo é água boa, se for negativo é água ruim. Sim, e o y para mim calcular o erro? Não tem, não? Entende? Então o y ele é importante porque é com base no valor de y que eu vou conseguir calcular esse erro. E calculando esse erro é que eu consigo jogar nessa fórmula para calcular um novo peso. Então percebam uma coisa, né? Se por acaso eu tenho uma rede que ela erra, né? Ele vai ver se ele errou para mais ou para menos. E aí, com base nesse erro de mais e menos, ele vai, né, colocar aí um fator para calcular esse novo peso. Eu vou mostrar um exemplo aqui, pessoal. Ó, aqui eu estou simplificando dizendo que o peso atual é o peso anterior mais o valor de n, mais o valor do erro, aliás, vezes o valor do erro vezes x. Esse n aqui é o que eu chamo de taxa de aprendizado. No exemplo aqui, eu estou colocando assim, se eu não me engano, é 0,5. Geralmente é um valor pequeno, entre 0 e 1. Se eu quiser, eu coloco 0,05. Ele vai demorar mais para aprender, só que a precisão da rede ela vai ficar melhor. Eu posso colocar 10, professor? Pode, só que vai ter uma hora que ela vai acertar, mas ligeirinho ela vai errar de novo. Então tem que se ater para essas questões aí. O exemplo aqui, pessoal, que novamente é um exemplo ilustrativo, ele é baseado, né, em uma rede neural que sozinha consiga distinguir o que é laranja e o que é tangerina. Ora, se você pegar um sensor para diferenciar o que é maçã do que é laranja, é fácil. Vocês não acham não que é fácil, não? É muito fácil você colocar sei lá, bota um sensor de cor lá, o que for vermelho é maçã e o que for verde ou amarelo é tangerina. E mesmo assim ainda pode dar uma confusão. Agora, você conseguir distinguir entre laranja, né, e tangerina já não é tão fácil. Nem para o ser humano. Às vezes você se engana. Por exemplo, ó, sei lá, vamos supor que fosse tangerina e limão. Não sei se vocês já viram que tem um limãozão grande, que o bicho parece mesminho uma tangerina. Só que, o que acontece? A composição química
dessas frutas, ela é diferente. Então, eu estou supondo que a quantidade de fósforo, a acidez, o cálcio de cada uma delas tem as suas próprias características, apesar que talvez muito parecidas. Então, são esses os fatores que eu hipoteticamente escolhi para distinguir, né, na minha rede neural, se o exemplar é uma tangerina ou é uma laranja. Então, X1 vai ser o fósforo, X2 vai ser a acidez, e X3 vai ser o cálcio. Então, eu vou ter que pegar dessas laranjas, algumas que eu já sei que é laranja, óbvio, e apresentar para a rede e esperar o que é que a rede me diz. Da mesma forma, eu vou ter que pegar algumas tangerinas, que eu, obviamente, já sei que são tangerinas, apresentar para a rede e ver se ela diz se é laranja ou se é tangerina. Se ela erra, ela recalcula os pesos. Se ela acerta, mantém os pesos e aí eu vou mostrando mais. Vai ter uma hora que eu não vou precisar, eu vou pegar aqui numa cesta misturada, né, de olhos fechados, puxo qualquer coisa, mostro para a rede e a rede me diz, sem eu precisar estar informando para a rede. Tá? Então, como exemplo, eu peguei 4 exemplares. 4 exemplares que eu já sei o que é que são, para efeito de treinamento da minha rede. Então, no primeiro exemplar, né, que é uma tangerina, eu já sei que é uma tangerina, certeza. Ele tem 0,1 de fósforo, 0,4 de acidez, 0,7 de cálcio. Tá? Então, o que é que a gente está colocando para esse sistema? Y igual a 1, diga que é tangerina. Y igual a menos 1, diga que é laranja. Esses valores aqui eu medi antes, né? Para poder apresentar para a rede, e agora eu vou ver o que é que a rede me diz. Então, veja só. Lembra, né? 0,1, 0,4, 0,7. É o primeiro, ó. 0,1, 0,4, 0,7. E esse menos 1 aqui, o que é que ele está fazendo aqui? Quem é que me diz? É o Bias. É o Bias. E esses pesos, de onde foi que vieram? Aleatório. São aleatórios. Por quê? Porque é a primeira vez. Se eu multiplicar menos 1 vezes 0,34, dá menos 0,34, certo? Se eu pegar 0,1 e multiplicar 0,1 positivo e multiplicar por menos 0,23, vai dar menos 0,023 negativo. Se eu multiplicar 0,4 vezes 0,94, vai dar 0,376 positivo, porque os dois são positivos, né? E se eu pegar aqui, ó, né? Se eu pegar aqui 0,7 e multiplicar por menos 0,05, vai dar menos 0,035. Quando eu somo tudo, olha o que é que deu. Positivo ou negativo? Pelas minhas classes, o U sendo negativo, o Y é menos 1 ou é 1? E aí? Qual a pergunta aí? Então foi assim. Se eu multipliquei de 1 por 1 e depois somei e o U deu negativo, a rede ela acertou ou errou? O Y é 1 ou é menos 1? Então, o Anderson está indicando que errou. Acho que errou, Tom. Errou. Por que que ela errou? Porque se o U é negativo, então automaticamente ele vai me dizer que esse elemento é uma laranja. Só que a gente viu que não é uma laranja, é uma tangerina. Normal, a rede é um bebezinho ainda, né? O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aplicar na fórmula lá, ó.
né? Então, o peso recebe o próprio peso, né? Mais a taxa de aprendizado, mais o erro, que é a diferença entre o y que eu esperava, menos o y que deu, né? Então, veja só, qual foi o y que eu esperava? Eu esperava quanto aqui? Esse y. Pronto, Anderson colocou ali no chat, ó. 1. E deu quanto? O y. Menos 0, Não, o 21. erro. Aliás, aliás, o U não, é o Y que deu. O é menos 0,022, só que o Y deu quanto? Ó? Menos 1, né? Menos 1. Então, o que importa, pessoal, para o cálculo do erro, não é o valor que deu de U, é o valor de Y, tá? Ou seja, se eu pegar menos 1, ó, né? Aqui vai dar 2, como eu tinha falado para vocês. Então, esse erro aí é igual a 2. Pronto, agora eu vou jogar na fórmula, ó. Só que eu vou corrigir todos, ó, né? Então, entenda que isso aqui é o erro, ó. Que foi aquele que eu fiz agora, ó. Isso aqui é igual a 2, ó. Ó, 2, 2, 2. Esse aqui, ó, isso aqui é o quê? É o meu N, né? Que é a taxa de aprendizado, e que vai ser constante. Nesse caso aqui, eu escolhi 0,05. Professor, podia ser outro valor? Poderia ser 0,01, 0,02, 0,005. Então, isso aí vai do fit da rede, né? Do ajuste da rede. É uma das características que você precisa definir para a rede. Na maioria das vezes, como exemplo, eu gosto de usar esse valor de 0,05. É como se fosse o bias menos 1, eu coloco quase como que é padrão. E de onde é que veio esse valor e esse, ó? Quem é que são esses dois valores aqui? Quem é que consegue me dizer? Esse aqui é o quê? Bias, né? É o bias, que é x0, né? E esse aqui, ó, é o valor do bias, o peso do bias. Que no caso lá, ó, o peso do bias era 0,34 aqui, ó. Olha, cadê o mouse? Sumiu. Aqui, ó. Né? Era 0,34. Então eu joguei na fórmula, ó, nessa fórmula aqui. São os primeiros pesos aleatórios, né? Os primeiros pesos aleatórios. Só que o que é que acontece? Eu estou conseguindo, através da fórmula, gerar novos pesos que já não são mais aleatórios. Ó. Por quê? Porque eu peguei o 0,34 que ele tinha sorteado e somei com a taxa de aprendizado que eu convencionei que era 0,05, vezes 2, vezes menos 1. Ou seja, 0,05 vezes 2 dá 0,1. 0,1 vezes menos 1 dá menos 0,1. Menos 0,1 mais 0,34 dá 0,24. Então, eu tenho um novo peso. E a mesma coisa eu fiz para W1, W2, W3. E assim sucessivamente, né? Ó, então, os pesos que eu tinha lá, ó, veja só aqui, ó, esses pesos aqui, eu reajustei como? Dessa forma aqui, ó. Uma forma. 0,1, 0,4, 0,7 são os valores lá das entradas, né? Ó. Então você vê que tudo participa na correção desse peso novo, para o peso novo. O valor da entrada conta, a taxa de aprendizado que eu coloco conta, o erro que ele cometeu conta, né? O peso anterior conta que ele sorteou, só que agora já tem um peso que já não é mais sorteado. Com esse peso novo, ó, esses pesos novos aqui, ó, isso aqui já são os recalculados. Esses aqui são as entradas, as mesmas entradas lá, ó. Ó, são as mesmas entradas, que da tabela são esses três aqui, ó.
Então, eu recalculei o peso na esperança, né, que quando eu mostrar de novo essas mesmas entradas, ó, né, deixa eu colocar o lápis aqui que eu tirei sem querer. Quando eu colocar essas entradas aqui, ó, multiplicando esse por esse, multiplicando esse por esse, ó, fazendo a multiplicação de um pelo outro, como diz a fórmula da rede neural, e ao final somando tudo, ó, aí agora sim, eu vou ter o quê? Eu vou ter um valor de soma de U que é positivo. Então, se o valor de U é positivo, qual é a equivalência, qual é a relação que ele vai colocar para Y? Que o Y é igual a 1. Né? Então, se o Y é igual a 1, é uma tangerina. E, de fato, é uma tangerina. Eu sabia que era uma tangerina. Então, eu tô naquele exercício de ensinar a criança, né? Beleza, a criança aprendeu aqui pelo visto, né? Mas e se eu mostrar uma laranja agora? Será que ele vai conseguir distinguir que é uma laranja? Os pesos eu não posso trocar mais. É o 0,4 menos 0,22, 0,98, 0,02. Então, ó, percebe que ficaram os mesmos pesos? O que é que mudou agora? Mudaram as entradas, né? Que na verdade essas entradas aqui são as entradas da segunda lá, ó, né? Então, eu estou mostrando, na verdade, outra tangerina para ter certeza de que ele vai me dizer que é tangerina. E no caso aqui deu, ó, porque ele disse que o valor de U é positivo, né? Ó, o valor de U deu positivo de novo, com outras entradas dos mesmos pesos, ó. Outras entradas do mesmo peso. Então, novamente, ele acertou que é uma tangerina. Então, vocês poderiam pegar aqui, ó, esses pesos. Eu posso até tentar fazer aqui, né? Rapidinho. Deixa eu fazer devagarinho aqui. Então, ele acertou o primeiro e o segundo já. Ó, né? Eu vou só transcrever para cá as entradas da terceira lá, ó. A terceira é quanto? 0,6, 0,9 e 0,8, né? 0,6, 0,9, 0,8. Aí essa parte aqui eu não fiz não. 0,6, 0,9 e 0,8. Então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esses três por esses três aqui, ó. E somar, né? Deixa eu ver como é que eu consigo fazer isso nessa calculadora aqui, ó. 0,22 negativo vezes 0,6 mais 0,9 vezes 0,98 mais 0,8 vezes 0,02, né? E menos 0,24, ó, né? Que é o do Bias, que eu não coloquei, ó. Menos 0,24. Peraí, não. Menos zero não, menos 0,24, né? Então, ele deu um valor aqui, pessoal, ó, alto, né? Então, ele está dizendo um valor positivo. Então, veja que ele acertou o primeiro, acertou o segundo, mas no terceiro aqui, que eu estou supondo aqui que seja... Se bem que são valores aleatórios, eu chutei alguns valores aqui, né? Aí ele está dizendo aqui que é tangerina sem ser. Então, pode acontecer isso, né? Ele acerta o primeiro, acerta o segundo, erra o terceiro. Eu não tinha testado, eu confesso para vocês, e é bom, né, fazer aqui, que é para vocês verem que essa situação pode acontecer. Às vezes acontece ele acertar o primeiro, acerta o segundo, acerta o terceiro, acerta o quarto, acerta o quinto, erra o sexto. E pode estar acontecendo alguma coisa aqui, né, da seguinte forma. Pode ser que tudo que eu coloque aqui, ele diga que é tangerina. Ele pensa que tudo é tangerina. Então, esse processo de treinamento de rede neural, pessoal,
ele tem que ser o mais extenso possível, né? Então, mas o passo seria esse. Então, já que ele errou o terceiro, né, aí eu recalculo esses pesos, né, tudo de novo. Então, manualmente é um pouco trabalhoso mesmo. É normal, funciona assim mesmo. É óbvio, né? Tudo isso que eu falei para vocês aqui, pessoal, né, é exatamente errando é que aprende. E veja que, assim, é muito pouco passo a passo aqui para querer que a rede tenha aprendido tudo, né? E outra coisa, foram valores que eu chutei. De repente, os valores reais, né? Os pesos, eles se ajustem sim. Não sei. Uma coisa interessante, pessoal, que eu tinha falado para vocês, é que no R, né? No R, eu tenho a possibilidade de fazer essa brincadeira. Só que assim, o que acontece? No R, tudo é mais simples, tudo. Por quê? Porque eu não vou precisar, eu vou me isentar de ter que fazer isso aqui. Imagine que vocês viram, né? Acertou os dois primeiros, depois que corrigiu o peso e errou o terceiro. Significa dizer o quê? Significa dizer que eu preciso recalcular esses pesos. Aí o que é que vai acontecer? Recalculando esses pesos, aí eu vou, né, testar de novo para ver se em algum momento ele erra. Quando ele errar, eu vou ter que recalcular de novo. E pode ser que isso leve muitas etapas, né, para você fazer manualmente. Sei lá, pode levar 100 etapas, 200, 300, não sei, né? E aí o que é que acontece? Tanto o R quanto as outras formas, a gente pode fazer um algoritmo para automatizar isso, né? A gente não vai precisar calculando, é a própria rede que calcula, até porque ele já tem todos os valores. A única coisa que a gente vai dar é o valor de X, que é o que a gente está pegando do que se mede, né? Aí o que é que o R faz? O R eu estou fazendo assim, inclusive eu vou logo adiantar para vocês que isso aqui é um exemplo óbvio que eu peguei pronto da internet, e é uma coisa que eu sugiro sempre, né? Alguém ia falar? Eu ia perguntar, Murilo, Ah, quando é que você sabe que tá bom de parar de. Que ele já tá calibrado, na verdade. sim, pronto, assim, Fernanda. Fica mais fácil de eu mostrar isso no R. Você sabe que tá bom de parar quando você conseguir observar uma taxa de erro que seja aceitável para você. Então, digamos, você está percebendo que a cada 30 que você mostra, ele está errando um. Bom, aí vai depender, né? Por exemplo, se no meio de 30 um errado é aceitável, tudo bem, para de treinar. Só que digamos que isso seja uma rede neural. Olha como é bacana, minha gente. Isso aqui tem uma potência enorme. Digamos que você faça uma rede neural para detectar doença. Tipo assim, você tira uma foto da pessoa, tem como fazer isso, viu? Você tira uma foto da pessoa, ou então você, sei lá, você tira os parâmetros da pessoa, joga na rede neural, ela diz, está com Covid, não está com Covid. Tem como você fazer uma rede neural para fazer esse tipo de diagnóstico, né? Então você coloca como entrada o quê? Você coloca como entrada a temperatura corporal da pessoa, você coloca, sei lá, talvez uma medição de secreção, né? Quão úmido as vias aéreas estão, tem como medir isso, né? Sei lá, talvez o aspecto facial da pessoa, a cor dos olhos, não sei. Isso é uma coisa que, assim, a rede neural, inclusive, não é uma coisa que trabalha independente, né? Por exemplo, para mim fazer uma rede neural que seja útil para detectar Covid-19 de uma forma mais rápida, eu preciso de um par de um médico, porque eu não tenho conhecimento sobre os parâmetros. Lembra que a gente precisa de parâmetros. Então, nesse caso, se em 30, Fernanda, a rede erra 1, eu já considero que a rede ela precisa de treinamento. Porque, veja só, é uma doença e que pode matar. Então, depende muito do contexto. Agora, se for, por exemplo, qualidade do solo para cultivo de alface. Então, se a cada 30 amostras ele erra um,
tudo bem, é só alface lá, não vai ter muito problema não. Você planta semente de alface em 3 dias já brota, em 30, 60 dias você já tem um pé grande que você consegue consumir, então não é muito problema não. Mas é como eu digo, Fernanda, como é que você decide quando parar, quando você usa um software? Aí o próprio software decide. Se você não tem tempo, né, é uma coisa que tem acontecido com a BrisaNet hoje. A gente está fazendo um serviço para a BrisaNet. Você faz o treinamento com o tempo que você tiver. Se você diz, olha, deixa ele treinando, porque tem o aprendizado não supervisionado, que é o que a gente vai fazer no R, né? Que é aquele que você não fica dizendo toda hora, você não fica observando. Você já joga lá e ele se vira, né? Então, nesse caso, se ele leva, vamos supor, 10 minutos para treinar a rede, digamos, se ele leva 10 minutos para treinar a rede, eu preciso desse 10 minutos, é muito ou é pouco tempo? Se 10 minutos não for um prejuízo para mim, tudo bem. Né? Aí eu deixo ela aprender por 10 minutos, quanto mais tempo, melhor. Agora, se 10 minutos é muito tempo, eu preciso de uma resposta rápida, eu preciso do treinamento da rede rápido, aí eu restringo. Se bem que treinamento de rede é uma coisa que você faz uma vez e acaba. Né? Então, digamos, você pode passar uma semana, um mês treinando uma rede neural para COVID, né? Daí em diante ela fica funcionando para que você não tenha mais a necessidade de treinar. Muito provavelmente com um mês de treinamento aí, um treinamento exaustivo, ela vai errar pouco. Mas deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês, pessoal. É um exemplo que eu tirei da internet, né? Para agilizar o nosso tempo de aula também. Eu tenho duas variáveis. Ó, veja que o console aqui está limpo, o ambiente de variáveis está limpo e as plotagens também estão limpas. Só lembrando, pessoal, que aqui mostra-se os resultados, né? Mostram os resultados de cálculos, por exemplo. Aqui mostra o valor de variável, tabelas, essas coisas. E aqui mostra os gráficos, né? Eu tenho duas variáveis, ó. Né? Essas duas variáveis... Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui. Ah, é Ctrl++. Aumentar um pouquinho aqui, porque é para poder vocês enxergarem melhor. Pronto. Acho que está bem visível agora. O que é que acontece? Nessa primeira linha, eu coloco valores em uma variável, né, que se chama TKS, certo? No R, eu coloco vários valores numa variável por meio desse C aqui, ó. Eu coloco, que é como se fosse um conjunto, né? E dentro desse conjunto eu coloco vários valores. TKS significa Technical Knowledge Scoring, né? Que seria pontuação técnico de conhecimento. Então, é como se eu fizesse uma prova para vocês e cada um de vocês obtivesse uma nota, né? Então, de 0 a 100, por exemplo, né? Como eu faço no Classroom. Então, você tem uma nota de conhecimento técnico. Só que, digamos que eu queira, né, avaliar mais profundo. Então, por exemplo, eu quero que você faça as provas, eu quero que você obtenha uma nota dessa prova, mas eu quero que você seja avaliado do ponto de vista da comunicação. Por exemplo, Fernanda fez uma pergunta muito interessante. Então, se eu fosse avaliar a participação, Fernanda acabaria pontuando pela participação dela, né? Então, eu atribuo uma nota. Então, digamos, alguém na turma fez uma prova má, né? Fez uma má prova, tirou 20, que é o equivalente a 2, né? Só que essa pessoa, ela tem a Communication Skills Score, seria a pontuação de habilidades de comunicação, né? Essa pontuação que ele tirou 90 é a pontuação que ele
que eu atribuí a ele a respeito dele saber se comunicar. Então, o cara é comunicativo, ele fala, ele faz perguntas que fazem sentido, às vezes ele corrige algum erro que o professor comete, né? Ou seja, o cara ele participa e você vê que está bem situado, né? Então, eu atribuí 90. Por algum motivo ele foi mal na prova, não sei, estava com problema com a namorada, né? Vamos botar, né? Então eu preciso, né, treinar a rede para me dizer se eu preciso reprovar a pessoa ou não. Então veja só, pessoal, são duas variáveis, TKS, Technical Knowledge Score, né, e o Communication Skills Score, né, que seria pontuação de conhecimento técnico, pontuação de habilidade de comunicação. Atribua nota para cada um. Ó. Você vê que tem a mesma quantidade, inclusive. Tem 6 no de cima, tem 6 no de baixo. Ou seja, seria uma turma de 6 alunos. Aí eu digo para minha rede, que com a variável placed seria... Student placed seria como se fosse a situação do aluno, né? O estado do aluno, né? Como é que ele se situa diante dessas notas. Então eu digo, olha, rede neural, com a nota de 20 na prova, com a nota de 90 na comunicação, esse aluno está aprovado. Agora, o cara tirou 10 na prova, ou seja, 1 ponto, e ele se comunica pouco, ele está o quê? Ó, y igual a 0. O placed é como se fosse o y, tá? Aqui é como se fosse x1, ó. Aqui, x2, e aqui é o y. Então, eu estou fazendo uma relação para ele, ó. Então, 20 e 90 está aprovado. 10 e 20 está reprovado. 30 e 40 está reprovado. 20 e 50 está reprovado. 80 e 50 está aprovado. 30 e 80 está aprovado. Então, veja só, eu estou dizendo tudo de uma vez já. Eu não estou esperando ele testar para mim ver se ele acertou ou errou. Eu já estou dizendo o que é. Por quê? Porque o aprendizado a partir daqui, pessoal, ele vai ser não supervisionado. Como é que funciona isso, professor? Eu vou colocar aqui, ó. Ah, detalhe. Para mim conseguir utilizar a rede neural, eu preciso instalar o pacote NeuralNet. Instalo, né? No meu já está instalado. Então tá aqui, ó. Eu digo que as pontuações de cada aluno, né? Para o conhecimento técnico são essas, ó. Ele já colocou aqui, ó. O que é que ele colocou aqui do lado? TKS é um conjunto de números que vai de 1 a 6, com esses valores aqui, ó, 20, 10, 30, 20, 80 e 30. Então, só estou informando do R. Pronto, R. Agora, as pontuações de comunicação, habilidades de comunicação, são essas, ó. Ele está dizendo aqui, ó, número, um conjunto numérico que vai de 1 a 6, com esses valores, ó, 90, 20, 40, 50, 50 e 80. E agora R. Está aqui a lista das situações, ó. Então, ele vai colocar aqui, placed é um conjunto numérico que vai de 1 a 6, e 1, 0, 0, 0, 1 e 1. Onde 1 é aprovado e 0 é reprovado. Agora eu vou construir um que a gente chama de data frame, que é uma tabela, ou seja, eu vou pegar essas três coisas e juntar numa variável só que eu estou chamando de DF. Simples assim, ó, DF aqui, ó. Ó, tá aqui. Professor, poderia ser mais simples? Poderia, eu poderia fazer daquela forma lá que eu fiz para vocês na aula passada, né, que eu tinha... Deixa eu ver aqui. Que eu pego da tabela, né? Então, ao invés de ter isso tudo aqui, ó, ao invés de ter isso aqui tudo, eu poderia colocar para ele chamar a tabela. Isso está ficando claro, né? Então, eu poderia colocar no arquivo do Excel, né? Sei lá, eu corrijo as provas de vocês, preencho uma planilha do Excel, e aí, para mim não ter que decidir como é a situação de cada aluno, para a rede neural me dizer, e até de turmas futuras, né? Eu faço esse procedimento. Ó, o que é que eu vou chamar? Eu vou chamar a biblioteca NeuralNet. Pronto, ele carregou a, né, a NeuralNet.
E aí eu estou com a variável NN dizendo que a neural net vai rodar essas informações. Ó. O pacote neural net vai rodar o playset, que é o que? A situação de aprovado ou reprovado, em função de TKS mais o CSS. Ou seja, ele vai decidir esses dois para responder esse. Se tiver muito complicado, vocês vão perguntando. De quais dados? De DF, ó. Ou seja, dessa tabelinha aqui, ó. Né? Dessa tabela. Então, eu estou dizendo que ele vai decidir esse em função desses dois, desses dados aqui que vem dessa tabelinha aqui, ó. Professor, e o que é esse hidden? Hidden no inglês, pessoal, significa oculto, escondido. Ou seja, veja como isso aqui é interessante. Eu falei para vocês que uma rede ela pode ter outros neurônios intermediários que eu não sei o que é que acontece neles. Então, eu estou dizendo aqui no meu R que eu quero 3 neurônios na camada intermediária que só Deus sabe o que é que vai acontecer nesses 3 neurônios. Mas é uma característica da rede, isso é normal. Aí ele vai dizer assim, ó, act FCT, o que é que vocês acham que seja isso? Que seja isso? ACT, FCT. E aí, ninguém imagina o que é que seja ACT FCT? Abrindo aqui o negócio para mostrar para vocês. Alguém ia falar? Pode falar, quem quiser. Tem alguma coisa a ver com o Adeline aí? Se aí. Não necessariamente. Não necessariamente. Na verdade, isso aqui é uma abreviação. Ó, Active Function. Ou seja, a função de ativação. Lembra, pessoal, ó, que nesse caso aqui, a nossa função de ativação ela é uma função degrau, ou é ou não é. Né? Ó, vamos mostrar aqui. Ó. Ó, você vê que tudo que for abaixo de 0, ó, tenta imaginar como se fosse isso aqui uma linha de divisão. Ó. Ó. Ó, digamos que aqui seja 0. Ó. 0. Tudo que for antes de 0, ou seja, tudo que ficar aqui nessa posição, o y ele é menos 1. E tudo que ficar aqui, ó, o y é 1. Ou seja, todo valor positivo de u que der, ele vai dizer que o y é 1. Ou seja, é uma função que a gente chama de função degrau, né? Ou é ou não é, né? Ó, funçãozinha degrau. Que ela divide bem quadrado, né? Só que assim, pessoal, essa questão de avaliar aprovação e reprovação não é uma coisa tão linear. Não é tão linear. E aí eu estou escolhendo como função de ativação a função logística. Que, ó, aqui no caso, né, tudo que tiver aqui vai ser reprovado, tudo que tiver aqui vai ser aprovado. Então, o que tiver bem aqui, ó, vai ser aprovado. Né? Digamos que seja nota de conhecimento técnico, nota de conhecimento, como é que se diz? De habilidade de comunicação, né? Então, ele não é tão linear. Então, permite que você tenha uma precisão melhor. E aí, como eu digo, ó, eu nem preciso conhecer a função logística, porque o R, ele faz isso para mim automaticamente. Eu só estou dizendo que é a logística. Aí você diz, mas a rede não ficou muito boa, não. Então, provavelmente, essa função de ativação logística não é tão adequada para o seu problema. De repente, você pode testar outra. Né?
E como é que eu sei, professor? Aqui eu escolho. Você vai lá se eu não me engano, é assim, ó. Você coloca, coloca uma interrogação e vai lá em Neural Net. Aí ele vai dizer, ó, ele vai ter aqui, ACT, FCT, ó, aqui, ó. Aí vai ter lá, ó, logística, tangente hiperbólica, né? Aí você vai ter, você acessando a ajuda, né? Desse ACT-FCT, que deve ter algum lugar aqui que diz, ele vai lhe dar mais opções e funções de ativação. A função logística é essa que eu coloquei para vocês, que eu suponho que seja a melhor para esse problema de aprovação e reprovação, né? A tangente hiperbólica, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A tangente hiperbólica, ela é parecida na verdade, nem tanto, né? Ó. Ela já tem ela já tem um desenho diferente. Tudo que tiver aqui nessa região, ó, é reprovado. Tudo que tiver nessa região é aprovado. Ó, né? Mas eu não preciso me preocupar com esses cálculos, porque o próprio R já vai fazer. É só baixar e dizer aqui, ó, tan H. Pronto. Mas eu vou deixar aqui logística, né? Aqui é uma saída linear, eu estou dizendo que falso, né? Eu estou configurando e indicando para o R que a saída ela não é linear. Então, veja só, eu vou fazer isso agora, ó. Então, o NN, ele virou uma variável com essas informações tudinhas que eu coloquei, ó. Cadê a função logística, né? Ó. Deve ter alguma subfunção dessa aqui logística, né, ó. Função de ativação, então ele memorizou esses dados que eu disse aqui. Isso aqui é a configuração da rede, pessoal. E agora eu vou pedir para plotar. Olha que coisa bacana isso aqui, ó. Deixa eu tentar aqui, peraí, sumiu. Aqui, ó. Olha que coisa bacana. Ele já dá a estrutura da rede. É muito massa. Ele usa um neurônio só para o TKS, um neurônio só para o CSS, ou seja, um neurônio só para o conhecimento técnico, um neurônio só para o conhecimento, habilidade de comunicação. Aí ele joga aqui e atribui os pesos, ó, automaticamente. E aí ele joga no outro neurônio lá que vai ter o BIAS e tudo mais, e depois ele vai jogar para a saída. Ele calcula isso tudo só. Então, ó, os pesos aqui eles já são autodefinidos. Isso aqui para você colocar num artigo, num relatório, numa revista, fica muito bacana, né? Isso aqui é o desenho da estrutura da rede. Ó, entradas, pesos, né? Valor de BIAS, peso do BIAS, ó, para cada um. E o placed, que é o resultado, que é o Y, né? Aí ele diz, ó, o erro. O erro foi de 0,00164, ou seja, menos do que 1%. Muito pequeno o erro, né? Quantos passos ele levou até conseguir fazer o treinamento? 104 passos. Então ele corrigiu, ele usou esses dados aqui para testar, ó, né? E o que deu, o que ele calculou, segundo o que eu dei, ele errou 104 vezes até acertar tudo. Pronto. Eu treinei a minha rede aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses TKS, CSS e vou colocar outros valores, ó. E vou criar um data frame de teste, ó. Ou seja, aqui já não são os dados que eu uso para treinar a rede. Esses aqui já são os que eu estou usando para ver se a rede realmente vai acertar, ó. Então, veja que nenhum deles, ou pelo menos eu acho que não, é igual ao anterior, ó. Esse aqui tem 3080, mas 3085 não tem, ó. 3085 não tem, né? Aí tem 4050, ó, não tem nenhum que tenha tirado antes 4050, né? Aí tem 8540, ó. 8540 não tem também. Aí eu vou pedir para minha rede dizer, né?
qual é o resultado segundo esses valores aqui. Então, ele deu 0,99, 0,08, 0,96. E aí eu digo o seguinte, ó, para cada valor desse, se for maior do que 0,5, diz que está aprovado. Se for menor, diz que está reprovado. Vamos ver aqui, pessoal, ó, com 30 e 85. Ele disse que 30 e 80 é aprovado. Então, com 30 e 85, está aprovado ou está reprovado? O que é que vocês acham? Segundo a interpretação de vocês. E aí? Ó, antes, eu disse que eu já tive um aluno com 30 e 80 que eu tinha aprovado. Certeza, né? Isso não é a rede que está me dizendo, não. Foi eu que disse para a rede. O cara tirou 30 e 80, aprovou. E com 30 e 85, vocês acham que a rede vai dizer o quê? Ó, não tem aqui. É para dizer que está aprovado, né? É para dizer que está aprovado. Agora, com 40 e 50, ó, vamos ver um parecido. Qual é o mais parecido? Ó, 30 e 50. Ó, tem 20 e 50, ele reprovou. Eu reprovei, na verdade, ele não, eu, né? Eu disse que com 20 e 50 está reprovado. E eu disse que com 30 e 40 está reprovado. Então, vocês acham que ele vai fazer o quê? Vai aprovar ou vai reprovar com 40 e 50? Eu acho que reprova. Prova. E essa aqui, com 85 e 40, ó. Tá parecido com esse, ó. Eu disse que era aprovado. Vocês acham que ele vai dizer o quê? (85:40). Com 80 e 50, ele disse que ele disse que tá aprovado. Eu que disse, né? Pronto. Aí aqui eu vou fazer, né, ó, a predição, que no caso seria a determinação. Então ele disse, ó, o primeiro aluno, são 3, né? O primeiro aluno 1, ou seja, ele está dizendo que o primeiro aprovou. Ele está dizendo que o segundo reprovou. Ele está dizendo que o terceiro aprovou, ó. E é justamente da forma como a gente interpretou. Ou seja, essa rede neural, ele adquiriu uma forma de interpretação desses dois fatores de avaliação igual à nossa. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, ó, sei lá, eu vou colocar 35, vou colocar aqui 35, 70. Eu estou trocando já. Eu vou limpar isso aqui tudo, né? Para fazer de novo lá. Aí eu vou colocar 50, 50. Aí eu vou colocar aqui, vamos dizer, eu vou colocar 90, 30. Eu vou aumentar, eu vou colocar mais 2. Ó. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver. 35, 50, 90, 30. Espera aí, deixa eu ver. Eu vou colocar assim, 45, 80. Será que está reprovado ou aprovado? Se a gente fosse analisar, iria dar um trabalho, porque a gente teria, né, que ponderar e tal. Às vezes é muito subjetivo, né? Eu vou colocar aqui, sei lá, vou botar 60, 80, né? Aí eu vou fazer de novo aqui, ó. Tô dizendo, né? Eu estou dizendo os dados que são os parâmetros, né? Eu vou construir numa tabela só. Eu vou chamar a biblioteca rede neural net, vou configurar a rede neural e vou plotar. Ó. Né? Pronto, plotei. Agora eu vou substituir os valores. Agora eu não quero mais aqueles valores que eu já sei o que é que são, não. Ó. Eu disse 2 valores e já disse o resultado, de aprovado ou reprovado. Aqui eu já não estou mais fazendo isso, eu estou dizendo só os 2 valores. Ó. E essas linhas aqui, a rede neural ela vai cuidar de me dizer, né, qual é a interpretação que ele dá para cada um. Ó. Então, eu tenho 5 alunos. O primeiro, ele aprova, ó, 35, 70. 50, 50, ele achou por bem reprovar. 90, 30, aprovado. 45, 80,
aprovado, 60, 80, aprovado. Então tá aí. Ah, professor, mas se eu pegar a média de 35, 70, não vai dar aprovado, né? Dá 5 e alguma coisa só. E se fosse calcular na nossa lógica aqui, de somar as duas notas e dividir por 2? Aí eu teria que mudar aqui, ó. Então, por exemplo, esses dois aqui, esse aqui já seria reprovado, né? Não sei, esse aqui seria, deixa eu ver, 13. Esse aqui poderia até ser aprovado. Deixa eu trocar só esse e esse, para ver. Vamos supor que a média seja 6, vamos botar que seja 7, né? Então, aqui fica 11, não atinge a média. Aqui fica, vamos botar assim, aqui fica 14. Pronto, e o resto está reprovado. Agora sim, seguindo a lógica do que a gente usa, né? Para o cálculo da média e tudo mais, né? Se bem que essa avaliação que ele fazia antes, ele estava assim, né? Uma nota muito baixa com uma nota não tão alta, ele colocava aprovado, porque a lógica de avaliação é diferente. Ó, gerou aqui, ó, só 35 passos, né? Detalhe, pessoal, quanto mais valores eu colocar aqui, melhor. Quanto mais longo foi isso aqui, né? Pronto, agora eu vou colocar novos valores. Pronto, ó, todo mundo reprovou. Mas por que todo mundo reprovou? Vamos ver. Esse aqui deveria ter aprovado, né? Esse aqui não. Esse aqui também não, esse aqui também não, esse aqui também não. Esse aqui, ele, por algum motivo, aliás, por algum motivo ele decidiu reprovar. Aí pode ser um erro da rede? Pode. E se eu colocar a tangente hiperbólica aqui, ó, tan H? Vamos testar, né? Tinha lógica que esse aqui fosse aprovado, né? 6 com 8 dá 14, dividido por 2 dá 10. O filho do égua reprovou. Quem nem conversa. A rede neural aí é punk. Ó, aqui, ó. Tem essa função aqui, sim, detalhe, deixa eu mostrar, já que você já sabe o que é que significa cada linha, né? Aqui no source, ele faz tudo de uma vez, ó. Né? Se bem que, deixa eu ver, ele mostrou o resultado aqui? Não, né? Ele fez até o plot, né? Deixa eu fazer o restante manualmente. Pronto. Aí, quando tem gente hiperbólico, foi pior, porque ele reprovou esse e aprovou esse. Então, e pode fazer sentido. Sabe por que pode fazer sentido? Porque aqui é o conhecimento técnico, esse aqui é a capacidade de comunicação. Então, por exemplo, esse aqui tira uma nota maior, né? No conhecimento técnico. O que é mais importante, o técnico ou a capacidade de comunicação? Eu acho que faz sentido esse aqui ser aprovado sim. Porque ele não se comunicou muito bem, mas pelo menos ele, na indústria, nem sempre tem como ele pelo menos se comunicar, né? Aqui eu já estou colocando que se ele tirou uma nota um pouco baixa, tá, ele se comunica bem, mas ele tirou nota baixa, então ele está reprovado. Não necessariamente reprovado, vamos dizer assim, precisa melhorar, né? Poderia ser submetido a uma recuperação. Se eu quiser esse código, pessoal, né, um pouco mais claro, veja ó, que o que é acima de meio, ele coloca como 1, e o que não é, ele coloca como 0. Eu poderia colocar aqui, ó, para ele fazer assim, ó. Ao invés de mostrar 1 e 0, eu poderia colocar aqui, ó, aprovado. Esse 1 e 0 ele é importante para aquela questão do erro, né? Só que como é feito tudo automático, ó, reprovado. Deixa eu limpar tudo aqui, ó. Ó, fazer tudo aqui, ó. Ó, aqui ele já fez diferente, né? Então, é porque ele retreinou, atribuiu outros pesos. E rede neural é assim, pessoal, né? Não adianta eu querer que uma rede neural pequena como essa tenha essa precisão toda, não, ó. Eu posso apagar aqui e ver de novo, peraí. Ó. Ó. Né?
ele mostra resultados diferentes. Aí, como eu digo para vocês, essa etapa de treinamento, se eu puder colocar uns 30, 40, 50, né, você vai ver que a rede ela vai ficar menos propensa a me dar resultados que não sejam reais. Então, você vê aqui, ó, aprovado, reprovado, né? Ao invés de 0 e 1. Então, eu posso fazer isso aqui com qualquer coisa. Eu poderia fazer, por exemplo, ó, vamos lembrar daquela questão da temperatura, né? Eu vou mudar esse código aqui, ó. Deixa eu botar aqui a logística de volta, né? Eu vou colocar temperatura e pH. Temperatura. Agora eu vou fazer uma coisa do meu jeito, né? pH. Vamos botar que a temperatura tem que ser maior ou igual a 24. E que o pH tem que ser maior ou igual a 6, se eu não me engano, né? Aí vamos botar algumas combinações aqui, ó. Vamos botar aqui, sei lá, eu vou botar aqui 25 e 7, não foi que eu coloquei lá naquele lá? Então é água boa, é 1. Agora eu vou colocar 23 e 5. Água ruim. Ó, tá um pouco difícil de perceber porque tá um pouco deslocado aqui, né? Deixa eu tentar colocar igual, ó. É? Então, para 25 graus, 7 graus. Aliás, pH de 7, a água é boa. 23 graus, pH igual a 5, água ruim. Aí eu posso preencher mais, ó. Eu posso dizer que 25, que é uma temperatura boa, e 5, que está abaixo do pH, mesmo assim é bom. Né? Aí eu vou dizer aqui, ó, 20, que é uma temperatura ruim, e um pH bom. Eu vou dizer que, não vou botar 20 não, deixa eu botar 23. E o pH de 7 eu digo que é água boa. Agora, se for 23 e o pH é igual a 4, eu digo que a água é ruim. Eu estou informando a rede, né? Tá certo aqui? Deixa eu ver. 25 e 7, 1. 23 e 5, 0. 25 e 5, 1. 23. Tá certo. Deixa eu deixar só esses por enquanto. Então, foram... E eu não preciso nem ir no aquário e testar, eu só preciso discernir mesmo, né? Aqui seria... Vamos botar qualidade, né? Qualidade da água. Pronto, aqui eu preciso mudar para temperatura. Ó, isso aqui é para mostrar que facilmente vocês em casa conseguem baixar o R e brincar com esse tipo de código, né? Aqui fica a mesma coisa. Aqui tem que ser a qualidade em função da temperatura mais o pH. O data é o DF mesmo. 3 camadas. Eu posso aumentar essa quantidade de camada, pessoal. Pode ser que fique mais preciso, né? Eu vou deixar a função de ativação logística. Agora eu vou colocar alguns valores aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 26 e 3. pH extremamente ruim embaixo, né? Agora eu vou colocar assim. Vou colocar aquela situação meio maluca, né? Para ver o que é que ele diz. Eu vou colocar um pH bom, 7. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui 6 e 25. Estou repetindo, não, né? Ou não? Eu vou colocar 27, 20. Deixa eu colocar um baixo aqui, né? 20. Deixa eu ver se eu coloquei algum. Pronto. Ei, Murilo, o número aí tem que ser inteiro? Não. Agora eles têm que ser divididos, vamos supor que seja 20,5. Não precisa ser inteiro, não.
Ó, 20 graus e meio, né? Sei lá, pode ser 6,2 o pH. Digamos que eu peguei uns aquários aqui e medi, né? Agora eu vou ver o que é que ele me disse, se a água tá boa ou não. Vamos supor que eu não faça a mínima ideia se essas águas estão boas, né? Aí eu vou... pode ser valor não inteiro, né? Sem problema nenhum. Eu vou colocar aqui ó, o pH, esse pH de 100,5. Vamos ver o que é que ele diz aqui, ó. Aí o TKS, na verdade, agora é temperatura. Aqui é pH. Aqui é o data frame da temperatura e do pH. Pronto, vamos ver aqui, né? Predict Compute NN Test. Aí foi para cozinhar mesmo. Vamos ver, né? Pronto, acho que agora tá certo. Eu vou limpar aqui para não interferir. Limpar tudo, né? Pronto, vamos ver. Ó. Eu tô informando, olha, para essa temperatura, para esse pH, os resultados são esses. Pronto, faça um data frame, treina a rede e plota. Tá aqui, ó, plotado. Vixe, 2.841 passos ele fez. Foi muito, viu? Temperatura, agora são os valores novos. pH, teste, calcula e mostra. Pronto. Ó, vamos ver. Aí é que tá, ó. Ele aprovou esse aqui. Ele aprovou esse. Tá meio doido, invertido, né? Vamos ver. Esse aqui é 25 e 6,2 é bom. Tá aprovado. 20,5 é ruim. Tá reprovado. É, ficou meio ruinzinho. Ficou meio ruinzinho. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver se aumentando essa quantidade de camadas ele melhora, né? Vamos ver, né? Olha a rede como foi que ficou aqui, ó. Eu defini que eram 6, né? Ele fez menos passos, ó. Talvez seja um bom sinal, né? Talvez seja um bom sinal, vamos ver. Ficou a mesma coisa nos resultados. Mas aqui também eu estou pegando de surpresa a rede, porque eu estou colocando um valor muito diferente do que eu ensinei, né? Vamos tentar fazer assim. Eu vou colocar assim, ó. Colocar mais um aqui. Não vou colocar 100 não, mas eu vou colocar 80. 86, eu vou dizer que é ruim. Ou seja, eu estou chegando à conclusão que eu ofereci uma quantidade de informações que não são suficientes para que a rede aprenda o que eu quero que ela aprenda, né? Então, eu não vou colocar diretamente o que eu quero que ela aprenda, não. Mas vamos ver se ela se adapta agora. Ela plotou. Olha aí. Ela fez o contrário, né? Talvez eu possa inverter aqui. Eu posso colocar como a função de ativação sendo o contrário, né? Será? Mas aí, se for o contrário, ele vai... Deixa eu só testar. É extremamente difícil fazer isso, pessoal, com poucos dados, né? É complicado. Vamos ver, né? A gente tá só fazendo algumas brincadeirinhas aqui. Para tratar de problemas mais sérios, geralmente a gente tem uma quantidade de dados que é maior, né? Ele reprovou tudo. Deixa eu ver se tem alguma que era boa. Essa 25 e 6,2. Mas também só... E essa 24,5 e essa última. Né? Ah, aí eu vou brincar aqui. É óbvio que tem como fazer, pessoal, um código mais elaborado, né? Veja que 26 linhas só, sendo que tem alguns espaços
é um código muito pouco sólido, né? Deixa eu colocar 12. Não sei, eu estou só supondo aqui algumas coisas, né? Deixa eu ver aqui como é que ficou, né? Ó, 12 na camada interna. Pode ser que o fato de eu estar aumentando a quantidade de camadas não esteja ajudando, esteja atrapalhando, né? É possível. Ó. Aqui eu tinha trocado, né? Eu vou voltar porque a ideia original não era essa, né? Reprovou o primeiro, pH está muito baixo. Reprovou o segundo, a temperatura está muito alta. Aí ele está dizendo que esse aqui, ó, 25 e 6,2 aprovado. Realmente. Aí ele está dizendo que esse de 20,5 está muito frio, reprovado. E o último de 24,5 e 6,5 aprovado. Aí, né? Na ordem que eu tinha invertido, né? Na ordem original. Se o valor, né, de U for maior do que 0,5, ele diz que está bom, senão ele diz que está ruim. Na verdade, aqui não seria nem aprovado nem reprovado, seria água boa, água ruim. Pronto, tá aí, ó. Agora sim. Sem mexer lá em cima, deixa eu colocar só mais um aqui. Eu vou colocar um valor aqui bem ridículo aqui. Vamos ver, né? Aí, ele disse que tá ruim. Vou colocar uma estranha aqui de novo para ver, né? 50. Vamos botar um pH bom para ver. Aqui ele disse que tá bom. Já tá estranho. Pareceu, porque também é aquela questão, não mostrei nada parecido, né? Mas enfim. Ó, aí ele já disse que é ruim. 70. 70 ele disse que é bom. E se eu baixar o pH para 3? Para 3 não, para 5. Está dizendo que é ruim. Pois é, interessante que se eu colocar o pH igual a 7, ele diz que a água é boa. E se eu baixar para 5, que na verdade é um pH ruim, aí ele diz que a água é ruim. Ou seja, talvez ele esteja confundindo só, talvez ele precise reatribuir o peso só da temperatura, porque da temperatura ficou meio estranho. Mas ele relativamente aprendeu, né? Então, talvez seja viável guardar esse modelo, né? Esses pesos. E aí, para usos futuros, você vai alimentando com novos valores, ou apagando isso aqui tudo e colocando novos. E aí ele vai dizendo, né? Acho que deu para exemplificar, né? Peguei um código pronto da internet lá, né? Adaptei ele para o nosso exemplo de temperatura e água, que é relativamente simples, porque só são duas entradas, mas é complexo porque, né, tem situações que elas são fora do convencional, como, por exemplo, essa situação que vai para 100 graus, né? Então, a rede não conseguiu acompanhar isso. E aí vocês veem que, pegando esse código, dá para vocês adaptarem para outras situações que vocês queiram, né? O que é que eu ajusto aqui? Ó? Ajusta a quantidade de camadas, a função, se quiser utilizar outro, pode utilizar. Pode ser que com esses outros valores fique melhor ainda, né? Aí é questão de você estudar a rede e decidir o que é melhor. Ok? Então, por hoje é isso. Pessoal,
Eu acho que eu confundi alguma coisa aqui. Só fazer uma correçãozinha aqui com vocês, ó, porque se eu não me engano, eu estava vendo que estava anotado aqui. Deixa eu só abrir aqui para não falar de forma imprecisa, né? Ó, PCP tá para o dia 20, só que o semestre ele encerra no dia 21. Fica difícil eu aplicar a V3 no dia 20. Se alguém tiver ficado na final, recuperar no dia 21 e lançar já na mesma hora. Eu teria que corrigir na mesma hora a prova, lançar as notas, calcular a média para vocês fazerem a VF. Semana que vem. Eu acho que é melhor, porque assim, porque assim, amanhã a gente tem aula, a gente faz uma revisão, na quinta-feira a gente faria a prova, e reposição de nota, recuperação, alguma coisa do tipo, a gente faria no dia 20. O que é que vocês acham? A gente faz uma revisão amanhã. Aí quando for no dia 13, a gente faz a terceira avaliação. E no dia 20 ficaria para alguma reposição, recuperação, alguma coisa do tipo. Ou vocês têm alguma outra sugestão? Pra mim tá tranquilo. Tá Não sei o certo? pessoal aí. Não sei o pessoal aí, né? Sim. Pronto, o João tá dizendo que dá. Jean também, né? Aí, mais essa questão, o conteúdo, qual é que seria, né? Seria essa parte de carta de controle, controle estatístico da qualidade. E eu acho que talvez estudem essa questão dessas fórmulas aqui. Inclusive, uma dica que eu dou para vocês, pessoal, é vocês deixarem anotado num papel aí do lado para utilizar na hora da prova, se for o caso, né? Usa uma calculadora aí do computador, ou então uma calculadora manual. E se quiser acessar os slides aí, deixar os slides abertos enquanto você faz a prova, pode ser também, não tem bronca não. Né? Eu não sei como é que vão ser as questões, mas se for questão de ter cálculo, eu posso deixar até um pouco mais tempo. Sei lá, deixar aberto na quinta e na sexta. Eu sei que na sexta-feira da semana que vem não tem aula minha, mas de repente, sei lá, de repente à noite ou pela manhã, vocês podem terminar a prova, não sei. Eu não faço muita objeção dessa questão para V3, não. A disciplina de Diogo também já terminou, já. A de Diogo já terminou, que é manutenção, é? Já. Administração. Administração. Não, então pronto. Então eu faço assim, eu lanço na quinta, eu libero ela na quinta, e se não der tempo de vocês fazerem só na quinta, usa a sexta também. Ok? Pessoal, eu vou desejar uma boa tarde para vocês, né? E até amanhã. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem aí no WhatsApp, que a gente tira dúvida. Valeu, pessoal. Até mais.